Olá a todos e bem-vindos ao POFcast, quarta-feira, 15 de janeiro, primeira edição do dia. Isso aí. Hoje a gente vai se aprofundar na crescente parceria entre Brasil e China. É uma parceria que vai muito além da relação comercial. Exatamente. Essa parceria estratégica, ela realmente ganhou bastante destaque no último G20 aqui no Brasil. A gente viu os dois países bem alinhados em questões globais importantes, buscando soluções conjuntas para desafios como a fome, o financiamento climático e a busca por uma ordem internacional mais justa. O presidente Xi Jinping chegou a afirmar que a relação bilateral nunca esteve tão forte. Impressionante como essa relação se intensificou. O que, na sua visão, impulsionou essa parceria a alcançar esse novo patamar. Olha, a colaboração entre Brasil e China, ela já ultrapassou aquele comércio tradicional de produtos agrícolas e minerais, embora a China continue sendo o nosso principal parceiro comercial. O que a gente observa agora é uma expansão bem significativa para áreas estratégicas, como energia limpa, economia digital e alta tecnologia. E falando em alta tecnologia, me chamou a atenção os investimentos bilionários de montadoras chinesas no Brasil. Qual o impacto real desses investimentos na economia brasileira? Olha, é muito mais do que apenas a entrada de capital no país. Essas empresas, elas estão gerando milhares de empregos e, mais importante, fortalecendo a cadeia produtiva local. A longo prazo, isso pode até reduzir a nossa dependência de importações no setor automotivo. Um exemplo disso é a fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, que além de produzir carros elétricos, está impulsionando o desenvolvimento de fornecedores locais de baterias e componentes. Interessante. E como podemos interpretar a iniciativa conjunta em satélites de internet que visa levar banda larga para regiões mais remotas do Brasil? É um gesto puramente altruísta da China. Olha, eu diria que é estratégico para ambos os lados. Para a China, amplia a influência tecnológica e abre portas para novos mercados. Para o Brasil, soluciona um problema social e econômico crucial, incluindo mais cidadãos na era digital, impulsionando o desenvolvimento de áreas remotas. Imagina o impacto na educação, saúde e economia dessas regiões com acesso à internet de alta velocidade. Com certeza, com certeza. E lembrando que Brasil e China também fazem parte do BRICS. Bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Que objetivos eles compartilham nesse grupo? Olha, ambos defendem reformas em instituições como o FMI e o Banco Mundial, buscando torná-las mais receptivas às necessidades das nações em desenvolvimento. Isso reflete um desejo de maior autonomia. Entendo. Mas essa aproximação com a China causa preocupação em Washington, que vê a crescente influência chinesa na América Latina com desconfiança. Como o Brasil lida com essa pressão? O Brasil tem se mantido firme na sua política externa independente, priorizando seus próprios interesses. Buscamos nos alinhar com Pequim em temas como mudanças climáticas e resolução de crises globais, mas sem abrir mão da nossa autonomia. Por exemplo, o Brasil mantém alinhamento estratégico com projetos de infraestrutura chineses, mas optamos por não aderir formalmente à iniciativa Cinturão e Rota para evitar a aparência de estar num bloco específico. É como se o Brasil estivesse trilhando um caminho diplomático próprio, colhendo os benefícios da cooperação com a China sem se submeter às pressões externas. Exatamente. Essa postura contrasta com o passado, quando instituições como o FMI impunham condições que muitas vezes prejudicavam a autonomia dos países em desenvolvimento. E essa parceria, além dos benefícios bilaterais, tem implicações para a governança global. O que podemos esperar para o futuro? Ao colaborar em áreas como a energia renovável, infraestrutura e combate à pobreza, Brasil e China demonstram que as economias emergentes podem liderar a busca por um mundo mais equilibrado. A presidência brasileira no BRICS em 2025 deve intensificar essa cooperação e moldar uma agenda conjunta para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, essa parceria transcende um simples acordo comercial. Sim. É um novo modelo de relacionamento entre nações do Sul Global com potencial para influenciar as relações internacionais como um todo. Concordo. E o interessante é observar como esse modelo, baseado na cooperação e no respeito mútuo, pode desafiar as tradicionais dinâmicas de poder no cenário global. É realmente fascinante acompanhar essa evolução e os impactos que ela terá no futuro. E para os nossos ouvintes, fica a reflexão. Será que essa parceria sinaliza uma nova era nas relações internacionais? Uma era onde os interesses coletivos se sobrepõem às rivalidades geopolíticas. A resposta para essa pergunta só o tempo dirá. Mas, sem dúvida, a parceria entre Brasil e China é um dos principais fenômenos geopolíticos da atualidade. Um aspecto interessante dessa parceria é como ela desafia aquela visão tradicional de que os países em desenvolvimento devem se alinhar automaticamente com as potências ocidentais. É verdade. O Brasil, em particular, parece estar buscando um caminho próprio, construindo pontes com diferentes atores globais sem se curvar a pressões. Essa postura independente, ela tem raízes históricas, né? Com certeza.
Basta a gente lembrar como o Brasil, ao longo do século XX, enfrentou desafios impostos por instituições como o FMI, que muitas vezes ditavam políticas econômicas com consequências negativas para o país. E essa experiência moldou a visão brasileira sobre as relações internacionais, levando a busca por parcerias mais equilibradas e respeitosas. Como é que a gente vê hoje com a China? Exatamente. O que a gente observa é uma mudança de paradigma, um movimento em direção a um sistema multipolar, onde diferentes países e blocos de países exercem influência e poder. E nesse novo cenário, a parceria entre Brasil e China ganha ainda mais relevância. E por falar em crises globais, como a guerra na Ucrânia impactou a relação entre Brasil e China? Olha, a guerra na Ucrânia, ela adicionou uma camada de complexidade ao cenário geopolítico global. Tanto o Brasil quanto a China têm adotado uma postura cautelosa em relação ao conflito, buscando evitar um alinhamento automático com qualquer um dos lados. Não, mas essa cautela não significa neutralidade. Exatamente. O Brasil, por exemplo, tem defendido o diálogo e a diplomacia como caminho para a resolução do conflito, condenando a invasão russa, mas também se opondo às sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Inclusive, o Brasil tem atuado ativamente em iniciativas de paz, buscando mediar o conflito e encontrar soluções pacíficas. Ou seja, o Brasil busca se posicionar como mediador, buscando uma solução pacífica que leve em conta os interesses de todas as partes envolvidas. É uma postura pragmática, que visa evitar uma escalada do conflito e seus impactos negativos para a economia global e para a segurança internacional. E a China, por sua vez, tem buscado manter uma relação de proximidade com a Rússia, sem, no entanto, endossar abertamente a invasão da Ucrânia. A China tem um relacionamento estratégico com a Rússia, mas também tem fortes laços econômicos com a Europa e com os Estados Unidos. A posição chinesa tem sido de defender o diálogo, evitar a escalada do conflito e buscar uma solução pacífica que garanta a segurança de todos os países envolvidos. Ou seja, a China também está jogando um jogo diplomático complexo, buscando equilibrar seus interesses e evitar um confronto direto com o Ocidente. Exatamente. E esse cenário complexo coloca o Brasil numa posição interessante, com a possibilidade de atuar como um mediador entre diferentes blocos de poder, buscando construir pontes e promover o diálogo. Essa postura de mediador, aliás, tem sido uma marca da política externa brasileira ao longo da história, né? Sem dúvida. O Brasil sempre buscou se posicionar como um ator independente no cenário internacional, defendendo multilateralismo, a cooperação entre os países e a busca por soluções pacíficas para os conflitos. E essa postura ganha ainda mais relevância no contexto atual, marcado por tensões geopolíticas, polarização ideológica e a ameaça de uma nova Guerra Fria. Com certeza. O mundo precisa de países que estejam dispostos a construir pontes. É uma responsabilidade enorme, mas também uma oportunidade única para o Brasil se consolidar como um ator global de destaque. Concordo. E a parceria com a China nesse contexto pode ser um trunfo importante. Sim. Permitindo que o Brasil amplie a sua influência e a sua capacidade de ação no cenário internacional. E falando em influência, como essa parceria tem impactado a agenda de desenvolvimento global. Brasil e China têm trabalhado juntos para promover uma agenda de desenvolvimento mais justa e sustentável, que leve em conta as necessidades dos países em desenvolvimento. Um exemplo disso é o novo Banco de Desenvolvimento, criado pelo BRICS, que financia projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países emergentes. E a atuação conjunta do BRICS, buscando reformar instituições como o FMI e o Banco Mundial para torná-las mais representativas. E responsivas às demandas do Sul Global, também é um exemplo dessa colaboração, né? Exatamente. O BRICS tem se consolidado como um importante fórum para a cooperação entre os países emergentes, buscando alternativas ao modelo tradicional de desenvolvimento imposto pelas potências ocidentais. E o Brasil, com a sua vasta experiência em políticas sociais e sua liderança em temas como sustentabilidade ambiental, tem muito a contribuir para essa agenda. Com certeza. O Brasil pode compartilhar suas experiências e seus conhecimentos com outros países em desenvolvimento, ajudando a construir um modelo de desenvolvimento mais justo, inclusivo e sustentável. É uma oportunidade para o Brasil exercer um papel de liderança no cenário global, promovendo um modelo de desenvolvimento que seja mais equilibrado e que beneficie a todos. Concordo. E a parceria com a China, nesse contexto, pode ser um catalisador para essa liderança brasileira. Sim. Amplificando a sua voz e a sua capacidade de influenciar a agenda global. Ou seja, a parceria entre Brasil e China vai muito além da esfera econômica.
Estamos falando de uma aliança estratégica com potencial para moldar o futuro das relações internacionais e da governança global. Sem dúvida. É uma parceria que merece ser acompanhada com atenção, pois seus impactos se farão sentir nas próximas décadas. Vale destacar que essa parceria ela não se limita apenas ao âmbito governamental. O que a gente vê é um crescente intercâmbio entre empresas, universidades, centros de pesquisa dos dois países. É verdade. Essa conexão entre os diferentes setores da sociedade, ela é fundamental para fortalecer os laços entre os dois países e garantir a sustentabilidade da parceria a longo prazo. Exatamente. E essa aproximação entre os diferentes atores sociais também contribui para a construção de uma compreensão mútua mais profunda, né? Superando estereótipos e preconceitos que muitas vezes permeiam as relações entre países com culturas tão distintas. E falando em culturas distintas, como essa parceria tem influenciado o intercâmbio cultural entre Brasil e China? Olha, nos últimos anos a gente tem visto um número crescente de estudantes, artistas e intelectuais brasileiros se interessando pela cultura chinesa e vice-versa. Festivais de cinema, como a Mostra de Cinema Chinês em São Paulo. Exposições de arte, como a recente exposição de caligrafia chinesa no Museu Nacional de Belas Artes. E intercâmbios acadêmicos, com a criação de institutos Confúcios em diversas universidades brasileiras, têm se tornado cada vez mais comuns, abrindo portas para um diálogo intercultural rico e frutífero. É fascinante como essa parceria tem impulsionado a troca de conhecimentos e experiências em áreas tão diversas, indo muito além da política e da economia. Sem dúvida. E essa troca cultural ela é fundamental para fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois países, construindo uma base sólida para a parceria no futuro. E para os nossos ouvintes que se interessaram por essa temática, que dica você deixa para que eles possam acompanhar de perto a evolução dessa parceria? Olha, eu aconselho a acompanhar os veículos de comunicação que cobrem as relações internacionais, especialmente aqueles que se dedicam à América Latina e à Ásia. Busquem fontes de informação diversificadas, que apresentem diferentes perspectivas sobre a parceria entre Brasil e China. É importante ter acesso a diferentes pontos de vista para formar uma opinião crítica e abrangente sobre esse tema tão complexo e multifacetado. Exatamente. E não se limitem apenas às notícias. Busquem também livros, artigos acadêmicos, documentários que abordem a história, a cultura e a política dos dois países. Conhecimento nunca é demais. E para quem quer se aprofundar ainda mais, uma dica é aprender mandarim, a língua oficial da China. Com certeza. Aprender o idioma do outro é uma forma poderosa de romper barreiras culturais e se conectar de forma mais profunda com a cultura e o povo chinês. Ou seja, a parceria entre Brasil e China abre um leque de oportunidades para os brasileiros que desejam expandir seus horizontes, seja na área acadêmica, profissional ou cultural. Sem dúvida, é uma oportunidade única para conhecer uma cultura milenar, com uma história rica e uma visão de mundo fascinante. E para finalizarmos essa edição do podcast, fica o convite para que nossos ouvintes reflitam sobre o papel do Brasil nesse novo cenário global. Como o Brasil pode aproveitar as oportunidades que essa parceria com a China oferece para fortalecer sua posição no cenário internacional e contribuir para a construção de um mundo mais justo, equilibrado e sustentável? É uma ótima pergunta. Deixamos essa pergunta no ar para que vocês, nossos ouvintes, possam refletir e debater. E lembrando que o podcast vai ao ar 2 vezes ao dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.